uma revelação que vem do alto. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa pergunta, queridos, ela é importante para hoje. E é sobre essa pergunta que nós estamos refletindo, porque nós vemos que muitas pessoas hoje ainda carregam essa confusão de quem é Jesus. E muitos ainda não aceitaram quem é Jesus, não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus que se fez homem, que habitou no nosso meio, que viveu uma vida perfeita e que foi obediente até a morte. Ele foi para aquela cruz não porque ele era culpado, mas porque ele se fez culpado no nosso lugar. E essa história é absurda para essa sociedade. Essa história é absurda porque, como assim Deus entrega o seu filho para morrer? Eles não conseguem entender a grandeza desse amor. E o Evangelho de João, ele nos ajuda a responder essa pergunta, porque ele vai trazer uma perspectiva do próprio Jesus. Aqui no Evangelho de João você vai ver o próprio Jesus dizendo: olha, eu sou. E quando ele usa essa expressão, eu sou, ele está abrogando para si o ser Deus, porque ele vai usar a mesma expressão de quando o Senhor se revela para Moisés lá no Egito, lá no deserto, na sarça ardente. Deus, quando ele chama Moisés para libertar o seu povo, então Moisés tem um encontro com o Senhor ali naquele lugar. Ele percebe que aquela sarça não se consumia, algo diferente estava acontecendo. Ele se aproxima e o Senhor fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Deus então dá essa missão para Moisés: libertar o povo da opressão, da escravidão do Egito. E Moisés faz uma pergunta simples: mas quando eu chegar lá, eles perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer para aquele povo? E Deus responde para ele: diz aqui, o eu sou te enviou. Deus se revela ali. Deus revela o seu nome para Moisés. E Jesus aqui, ele vai abrogar para si essas palavras. Ele vai dizer: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o bom pastor. E isso vai causar um alvoroço naquele povo. E aí, queridos, nós vamos perceber que o Evangelho de João tem esse propósito de afirmar a divindade de Jesus Cristo. Quando você vai lá para o capítulo 20 de João, abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ver que ali está o propósito desse livro. Em João, no capítulo 20, vai dizer assim, a partir do versículo 30, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. John MacArthur, um teólogo, vai dizer que o livro de João tem um propósito específico e dois objetivos. E os objetivos é apologético, é para defender a nossa fé, é para que creiais que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. E ele também tem um objetivo evangelístico, porque quando você anuncia esse Senhor, esse Cristo, você vai anunciar Jesus como Deus Salvador, para que as pessoas crendo possam ter vida, e vida em seu nome. Amém? E a gente começou a refletir, queridos, nesses dias, sobre os 7 eu sou de Jesus. Então nós vimos no primeiro momento, Jesus dizendo que Ele é o pão da vida. E o caos se instalou nesse ambiente. Porque Jesus, naquele momento, ele chega e ele acaba de fazer ali a multiplicação dos pães, e ele vai se retirar, os seus discípulos vão para o outro lado do rio, e eles vão se retirar daquele lugar, mas a multidão vai ficar alvoroçada e vai atrás de Jesus.
E Jesus, então, ele não foi com os discípulos. Jesus, nós vamos ver que tem um episódio que Jesus anda sobre as águas. E aí o povo chega lá do outro lado da margem e faz uma pergunta: como é que o Senhor chegou até aqui? E Jesus, de vez de dar uma resposta direta, Jesus fala: vocês não estão aqui porque vocês querem o Filho do Homem, vocês estão aqui porque vocês comeram do pão. Vocês foram satisfeitos de uma necessidade de vocês. E a coisa começa a fervilhar de um jeito, queridos, que eles começam a questionar: quem é esse homem? Quem é esse homem? Por que ele fala dessas coisas? E Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele faz aquela audiência dele a refletir sobre o deserto, sobre quando Deus livrou o seu povo com mão poderosa do deserto, e ele conduzia o povo durante o dia com uma coluna, com uma nuvem de glória, e durante a noite com uma coluna de fogo, e ele faz, o povo começa a relembrar que naquele momento o Deus provia o povo com o maná. E Jesus fala: olha, os seus antepassados comeram do maná, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele vai seguindo, querido. E aí nós fomos fazendo esse caminho. Aí você chega no capítulo 7 de João. Aí Jesus, ele vai participar da festa dos tabernáculos e ele vai ensinar no templo. Ele vai arrumar mais problema ali. Porque ele começa a ensinar e o povo começa a questionar os seus ensinamentos, e eles começam então a questionar o seu testemunho, e Jesus vai falar assim: não, eu não testemunho de mim por mim só, o Pai testemunha a meu favor. E eles começam então agora a chamar Jesus de louco, de endemoniado, começam agora a querer matá-lo, querer tramar contra ele. E aí, quando está se encerrando a festa ali dos tabernáculos, que eles acendem ali as tochas para simbolizar a coluna de fogo, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Mais problema. Aí eles querem matar Jesus. Aí eles estão querendo acabar com Jesus, eles estão tramando agora com Jesus. E aí eles começam a tentar armar alguma situação para poder embaraçar Jesus. Eles jogam aquela mulher que foi pega em adultério, e eles trazem para Jesus e falam assim: olha aí, ó, a lei manda apedrejar, e aí? O que você quer que a gente faça? Eles querem enredar Jesus, eles querem colocar Jesus numa saia justa, porque se ele manda apedrejar, ele arruma um problema. Se ele não manda apedrejar, ele arruma um problema também, porque ele está contra a lei. E Jesus fala assim: olha, aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E Jesus então manifesta a luz na vida daquela mulher. Onde estão os teus acusadores? Tampouco eu. Vai, não peca mais. Eles ficam enlouquecidos, queridos. Vai nesses capítulos vendo o movimento que Jesus está fazendo para você. Você vai vibrando com essa história. Você fala: agora vamos pegar Jesus. Quando chega no capítulo 9, Jesus vai mostrar na prática ele sendo essa luz do mundo. Ele cura um cego de nascença. Aí a coisa pega fogo, queridos. Um homem lá que é cego de nascença, que vivia mendigando na porta do templo, e de repente Jesus vai e cura esse homem. Prepara lá um barro com a sua saliva, aplica nos olhos daquele homem, fala para ele: vai lá para o tanque de Siloé se lavar, e ele vai e volta enxergando. Pronto. O povo entra em confusão mental: mas não era esse aí que era o cego? Não, não é ele. Não, é ele sim. E o cego falando: sou eu. Sou eu mesmo. E o povo: não, não é. É parecido com ele. Não, sou eu. Mas como assim você está enxergando? Ele falou: não sei. Eu só sei que ele fez aqui e eu estou enxergando. Levam esse cego para as autoridades, aí começa o confronto. Eles não querem aceitar, porque Jesus, ele está causando nessa sociedade. Jesus está arrastando ali, está confrontando essas autoridades ali, os fariseus, os mestres da lei, e eles não conseguem encaixar Jesus na sua teologia, porque como assim? Esse homem foi curado. E aí eles começam a dizer assim: mas quem te curou? Esse homem é pecador, ele não respeita o sábado, ele não guarda o sábado. O cego vai falando assim: ó, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. E, queridos, e o cego começa a dar aula para os doutores da lei. Fala assim: ó, nunca ninguém viu isso aí. Será que pecador pode fazer alguma coisa dessa aí? Acaba que
eles tentam de qualquer jeito justificar o milagre, chama os pais do cego. E aí, é seu filho mesmo? Ele é cego de nascença? O pai fala, é. E como que ele está enxergando de novo? O pai já fala, não sei. Eu só sei que ele era cego. Como ele está enxergando e quem fez isso, pergunta para ele, porque ele é maior de idade, ele se vira. Por que eles falaram isso, querido? Porque os mestres da lei, os fariseus, já tinham decidido ali que quem confessasse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Então os pais, para não arrumar problema com os mestres da lei, falaram assim, ó, ele que é o problema, ele que resolve. Aí manda chamar o cego de novo, o ex-cego agora, né, o homem curado. Fala aí desse homem, porque afinal de contas ele abriu os seus olhos. Falei assim, ele é um profeta, como assim? E o cego começa a dizer, ele me curou. E a única posição desse homem é, eu era cego, e agora eu vejo. Eles ficam enfurecidos e mandam esse homem embora, expulsam ele da sinagoga. Jesus ouve isso e vai lá ao encontro dele. Aí fala para ele assim, você crê no Filho do Homem? Aí ele fala assim, mas quem é o Filho do Homem para que eu possa crer nele? Aí Jesus fala, você já o vê. E esse homem então, ele adora o Senhor Jesus. Aí nós chegamos aqui, no capítulo 10, querido, essa trajetória. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura aqui do capítulo 10, que a gente vai fazer uma breve reflexão sobre Jesus ser a porta das ovelhas. Então, ele vai dizer assim, a partir do versículo 7 aqui, do capítulo 10. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Queridos, da mesma forma que Jesus, quando ele se identifica, quando ele se afirma ser a luz do mundo, e ele leva essa audiência para relembrar do passado, eles olharem para o Egito, para o deserto, e eles veem aqui ali, os pais foram sustentados pelo maná de forma sobrenatural, e Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E da mesma forma que Jesus faz eles lembrarem daquela situação em que eles eram conduzidos no deserto, durante a noite, pela a tocha que iluminava ali, pela a coluna de fogo que iluminava o caminho do povo, aqui também tem um fundo que vai levar esse povo a refletir sobre o seu passado. Quando você vai lá para Ezequiel, abre a sua Bíblia em Ezequiel 34, você vai ver que existe uma promessa de Deus para o povo de Israel. E essa aqui é a ligação, é o ponto que Jesus está mexendo ali naquela audiência para dizer para eles, para afirmar por que ele é a porta das ovelhas. Afirmar por que ele é o bom pastor. Quando você olha para Ezequiel 34, vai dizer assim, veio a mim esta palavra do Senhor. Versículo 1 de Ezequiel 34. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, mas vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Vai lá para o versículo 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Aí você vai agora para o versículo 10. Versículo 7, ouçam a palavra do Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, em uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho,
mas cuidaram de si mesmo, em vez de cuidarem do rebanho. Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores, e os considerarei responsável pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o Senhor, o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Porei sobre elas, versículo 23, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. O meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Querido, Jesus, quando ele observa o descaso que aqueles homens tiveram com aquele cego, não se comportando como um pastor que agora apacenta as suas ovelhas, mas eles estavam ali nos seus próprios interesses, defendendo os seus próprios interesses, e expulsam aquele homem ali da sinagoga. Jesus usa esse momento para dizer assim: olha, vocês são ladrões, vocês são assaltantes das minhas ovelhas, vocês não estão preocupados com essas ovelhas, vocês são criminosos, vocês são arrogantes, vocês estão vivendo pelo seu próprio prazer. E Jesus então, ele vai contar uma parábola, ele vai fazer um contraste entre o bom pastor, e ele vai fazer um contraste entre esses falsos pastores, os ladrões, que estão ali abusando do povo. Volta lá no capítulo 10, a partir do versículo 1, Jesus vai contar uma parábola. Ele vai dizer assim, olha: eu lhes asseguro, aqui em João no capítulo 10, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, Jesus conta uma parábola para eles, e eles não entendem, porque eles não fazem parte do rebanho do Senhor. Eles não conseguem compreender que Jesus está falando contra eles mesmos, que eles estão sendo esses assaltantes, esses ladrões, que eles invadem o aprisco, eles pegam, eles tocam nas ovelhas, mas eles não fazem para cuidar e nem para socorrer, mas eles querem destruir as ovelhas. Jesus está falando: aquele que entra pela porta é o pastor. Quando você vai entender aqui o contexto histórico, Jesus está falando que as ovelhas estão no aprisco, e o pastor entra pela porta. Então, quando você vai entender como que os pastores cuidavam das suas ovelhas, né? A ovelha, o bichinho, o animalzinho que é frágil, que ele enxerga pouco, ele não tem muito recurso para se defender, então o pastor é fundamental para cuidar da sua ovelha. Então, durante a noite, existia no inverno um grande aprisco, onde vários pastores colocavam ali as suas ovelhas para que elas fossem guardadas durante a noite, para que elas ficassem em segurança durante a noite. E esse aprisco era feito de pedra, né? Então ele tinha uma porta, tinha um porteiro, e somente o pastor podia entrar das suas ovelhas, porque o porteiro conhecia o pastor. Então, quando o pastor chegava, ele se aproximava, o porteiro abria a porta, o pastor entrava, e ele chamava as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E o impressionante, eu estava vendo esse vídeo dos pastores, é impressionante, qualquer outro pode chamar, ninguém vem. Mas quando o pastor chama as suas ovelhas, vem todo mundo, aquela galerinha assim, ó. E as outras que não são desse pastor ficam lá. Então Jesus está falando assim: olha,
eu sou legítimo para entrar nesse aprisco. E quando eu chamo as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz, mas vocês não. Vocês são assaltantes. Vocês estão entrando por outro lugar. Vocês não têm legitimidade com as minhas ovelhas. Por isso que elas não ouvem a voz de vocês. Por isso que vocês têm que tratá-las com força. Por isso que vocês têm que oprimir as ovelhas, porque elas não ouvem a voz de vocês. Mas quando elas ouvem a voz do verdadeiro pastor, elas se prontificam e elas seguem o seu Deus, o seu pastor. Então, Jesus, ele está usando dessa imagem do aprisco para falar sobre os seus. Ele está dizendo, lembra aquela promessa que Deus fez ao povo? Que ele levantaria o verdadeiro pastor? Eu sou esse pastor. Nós vamos ver isso depois, que ele vai falar sobre o bom pastor. E quando Jesus está falando do aprisco, ele está usando uma segunda figura, porque ele está dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ninguém pode entrar nesse aprisco sem passar por mim. Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Um segundo aprisco que era muito comum ali no contexto de Jesus, era o aprisco de verão, que era um aprisco menor que o pastor fazia só para as suas ovelhas, não era mais aquele aprisco para colocar junto com outras ovelhas. Agora o pastor mesmo, ele fazia um lugar seguro, com pedras, e ele colocava o seu rebanho para dentro, mas como era um lugar ali que ele mesmo tinha feito, a porta desse aprisco era o próprio pastor. Então o pastor se deitava na frente daquela entrada, e ninguém podia entrar se não passar pelo pastor. Então Jesus está evocando essa imagem para que eles entendam que não há salvação se não for por Cristo. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a porta. Se você quer acessar esse lugar seguro, se você quer acessar as pastagens verdejantes, se você quer estar seguro na mão do verdadeiro pastor, vocês precisam passar pela porta. Jesus está falando, eu sou essa porta. Não existe outro caminho para você. Não existe outra forma de você chegar neste lugar seguro. Queridos, Jesus está falando aqui, ele está mostrando o nível de relacionamento, que a partir do momento que ele chama as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, elas passam pela porta do aprisco. Ele está dizendo assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas. Ele está falando de uma intimidade, de algo tão profundo, que ele diz, eu conheço. E o conhecer aqui, queridos, não é conhecer simplesmente saber quem é, mas é um conhecimento de intimidade. Ele está dizendo, e as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Queridos, essa imagem do pastor, que ele não vai, diferente do Brasil, eu já vi tocar boiada, eu nunca vi tocar outro bicho, né? E tinha também na minha cidade, tinha a Maria, como é que é? Maria da Cabra. Ela tinha uns bodes lá, né? E os bodes é tudo doido, né? Eles vão assim na carreira. E o boi, você tem que ir tocando o boi, né? Você tem que ir, vamos boi, vamos, vai atrás e vai com a vara lá. Tinha muita comitiva lá na minha cidade, lá de rodeio, então a gente via quando eles iam tocar o boi, era na porrada, né? O boi tinha que ir na pancada. As ovelhas não. O pastor vai na frente. O pastor vai indo, elas vão seguindo o pastor. Elas confiam na direção do pastor. O pastor vai indo e vai direcionando, porque o pastor vai levar agora, porque quando elas passam a noite em segurança, pela manhã o pastor chama as suas ovelhas e vai levar para apacentar nos pastos. Então Jesus está dizendo, olha, aqui no versículo 9, acompanha o versículo 9 aqui do capítulo 10 de João. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Queridos, tem uma coisa muito importante aqui. Está falando de segurança. Está falando de segurança. Quem entrar por essa porta vai encontrar segurança. Mas mais do que isso,
vai encontrar liberdade, porque tem lugares que você vai se enfiar, que você vai ficar cada vez mais aprisionado, mas quando nós entramos pela porta que é Cristo, nós então agora recebemos liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E provisão, queridos, porque ele disse, vai encontrar pastagem. Aí você imagina a confusão que está na cabeça desses homens. Eles estão desesperados, porque Jesus agora está falando para eles assim, olha, vocês, sabe o que vocês vieram fazer? Sabe o que o ladrão veio fazer? Veio roubar, matar e destruir. A gente usa muito esse texto para falar do diabo, mas aqui no texto, Jesus está sendo direto com os fariseus. Ele está dizendo assim, olha, vocês são ladrões, salteadores das minhas ovelhas, vocês estão acabando com o rebanho, porque vocês fazem isso, vocês vieram para roubar, para matar, para destruir as minhas ovelhas, oprimindo, colocando jugo sobre eles. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus está falando, olha, a vida que eu tenho para vocês é uma vida em abundância. Quem entra por a porta vai acessar salvação, vai acessar liberdade, vai acessar provisão, e agora vai acessar uma vida em abundância. Jesus está colocando aqui, queridos, um contraste tremendo desses falsos pastores, desses homens que estão sacrificando as suas ovelhas até hoje. Tem muitos aí, queridos, vivendo debaixo de um jugo de falsos pastores, que só querem saber de si mesmo, que só querem enriquecer, estão sugando o último sangue das ovelhas do Senhor Jesus, mas Ele é o supremo pastor, e Ele vai cobrar, queridos, e ai daquele que fizer mal aos meus pequenos. E o que é essa vida e abundância para nós nessa manhã, queridos? Porque a gente fica pensando que a abundância que Cristo nos oferece está para essa vida, está para os bens materiais. Então se eu vou ter vida e vida e abundância, agora eu quero ter fartura em tudo, eu quero ser bem sucedido. Isso também faz parte. Mas o que é central nessa vida abundante, queridos, quando a gente olha para as Escrituras, a gente pode identificar 3 movimentos nessa vida abundante: graça, paz e alegria. Uma vida abundante é uma vida cheia de graça. Uma vida abundante é uma vida que você habita na plena paz. E uma vida abundante é uma vida que você habita em plena alegria. Porque você não vive mais pelas circunstâncias desse mundo, você não é mais direcionado pelas coisas que acontecem, você agora vive na graça de Deus, você vive agora com uma vida cheia da graça de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, vai dizer assim, olha, se pelas transgressões de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a sua imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Cristo. Romanos 5:20 vai dizer, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou de graça. A vida abundante que Jesus nos oferece é uma vida cheia da graça. É uma vida que o pecado não mais nos domina, mas é uma vida onde a graça do Senhor é transbordante. E nós cantamos aqui, que em Isaías, que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças, contudo nós não o consideramos castigado por Deus, mas Ele foi afligido. E Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Agora nós temos paz com Deus, queridos. Por isso que essa vida abundante é uma vida cheia de graça, e essa graça nos vai fazer entender e tomar posse dessa paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque nós estávamos separados de Deus, inimigos do Senhor. Mas pelo sangue de Jesus, nós somos agora reconciliados por Deus. Nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus, e agora o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e agora nós somos curados das nossas enfermidades. E nós vivemos uma vida abundante de paz.
E Jesus, no capítulo 15 de João, vai dizer assim: eu tenho lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Essa é a vida que nós recebemos de Jesus, quando nós entramos pela porta do aprisco. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Você pode até tentar, querido, você pode até buscar satisfação, alegria, paz, em tantas outras coisas, mas você não vai encontrar. Lembra do Salmo 123? O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Em verdes pastagens, Ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. A provisão é diária, querido. É Ele que nos faz repousar em lugares tranquilos, lugares calmos. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da Tua justiça por amor do Teu nome. Seguir o pastor é ter a garantia de ser guiado, querido, conduzido por Ele. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não vou temer perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. A vida em abundância oferecida pelo pastor nos dá garantia de segurança em meio ao caos desse mundo. Mesmo no meio de problemas, dificuldades, nós temos a convicção que o pastor é quem nos consola, é quem nos traz para perto, é quem cuida de nós. Preparas uma mesa, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não andaremos mais sozinhos, não sentiremos mais o abandono, porque a bondade e a fidelidade do Senhor não se apartará da nossa vida. A pergunta que eu tenho para você: você tem experimentado dessa alegria de fazer parte desse rebanho? Ou você está andando por aí como uma ovelha sem pastor? Ou será que você não está precisando tomar uma decisão para entrar por essa porta hoje? Será que você está correndo atrás de tanta coisa e buscando tantas coisas nesse mundo que você não vai encontrar? Nós temos aqui a oportunidade nessa manhã, queridos, de reafirmar o nosso compromisso com esse pastor, de sermos ovelhas obedientes a esse pastor, que ouvem a sua voz. Mas as ovelhinhas, elas ouvem a sua voz e obedecem ao seu pastor. Será que você está ouvindo a voz do pastor? Será que você está afinado os teus ouvidos com o pastor, com o supremo pastor? Ou tem tanta voz te chamando aí que você não sabe quem é quem mais? E você não consegue estar sensível à voz do supremo pastor, que é aquele que te guarda, que te conduz.